Perdas Necessárias, de Judith Viorst. Editora Melhoramentos, 33ª edição. Capítulo 12. Amigos de convivência e amigos históricos, amigos de encruzilhada, amigos de gerações diferentes e amigos que aparecem quando os chamamos às 2 da manhã. Abre aspas. A amizade quase sempre é a união de uma parte da mente com uma parte da mente de outra pessoa. As pessoas só são amigas em determinadas ocasiões. Fecha aspas. George Santayana. Ao entrar no mundo, tentamos distinguir a ficção do fato, as fantasias e os sonhos daquilo que realmente acontece. Ao entrar no mundo, tentamos aceitar os compromissos do fim da infância. Ao entrar no mundo, além dos elos da carne e do sangue, tentamos formar amizades puras. Mas esses relacionamentos voluntários, como todos os outros, trarão desapontamentos e alegrias. Pois antes acreditávamos que amigos só são amigos quando nosso amor e nossa confiança são absolutos, quando compartilhamos os mesmos gostos, entusiasmos e objetivos, quando sentimos que é possível revelar os mais profundos segredos da alma impunemente, quando de boa vontade corremos, sem fazer perguntas, para ajudá-los nos tempos difíceis. Acreditamos então que amigos só são amigos quando se encaixam nesse modelo mítico. Mas crescer significa abandonar essa crença, pois mesmo quem tem a sorte de conseguir 1 ou 2 ou 3 melhores amigos, aprende que as amizades, na melhor das hipóteses, são conexões imperfeitas. Porque as amizades, como todos os outros relacionamentos, são limitadas por nossa ambivalência. Amamos e invejamos. Amamos e competimos. Porque as amizades entre pessoas do mesmo sexo são compromissos, argumentam muitos, com nossas tendências bissexuais normais, mas em grande parte inconscientes. Porque as amizades entre sexos opostos precisam fazer as pazes com o desejo heterossexual. Porque até mesmo o melhor dos amigos é amigo em certas ocasiões. De modo geral, julga-se uma amizade pelo fato de a pessoa amparar ou não o amigo na adversidade. Mas existe outro ponto de vista, oposto e mais sutil, segundo o qual é relativamente fácil ficar ao lado do amigo na adversidade, e que o teste mais difícil da amizade consiste em ficar sincero e completamente ao lado do amigo nos momentos felizes. Pois, intercalados com sentimentos de orgulho e de apoio, existem sentimentos de competição e inveja. Desejamos o melhor para nossos amigos. Temos consciência somente da nossa boa vontade. Mas, às vezes, passa rapidamente por nossa consciência, como o bip na tela do radar, a percepção de que parte de nós lhes deseja mal. E, por um momento, encaramos a verdade de que, embora jamais sejamos capazes de prejudicá-los com palavras ou ações, talvez, quando fracassam não conseguindo o aumento, o prêmio, a crítica favorável, não fiquemos tão magoados quanto dizemos. Os sentimentos contraditórios, de amor e ódio simultâneos, começam com as primeiras figuras mais importantes de nossa vida e são mais tarde transferidos dos pais e irmãos para mulheres e maridos, amigos e filhos. Embora as emoções pouco amigáveis sejam, em sua maior parte, inconscientes, e embora na amizade o amor tenha maior peso que o ódio, é destino do homem sofrer
em maior ou menor grau, a maldição da ambivalência. Dinah, esposa e mãe, recebe a visita de Isobel, a bela amiga da sua infância. Ela ama Isobel, mas tem também vontade de suplantá-la. Quer se defender contra a leve ameaça de Isobel e de qualquer sucesso que tenha conseguido na vida. Quer que a sua vida, de Dinah, mesmo naquele momento, passada na pequena cozinha, seja invejada pela boa amiga Isobel. E sente-se inundada por aquele velho instinto, como que existe entre duas irmãs, de proteger Isobel contra qualquer crítica, a não ser a sua. Amor e competição, amor e inveja, sabe Dinah, podem coexistir entre os melhores amigos. Diz Marcy: o que eu sinto, e não é fácil falar a respeito, é que ninguém devia ter tudo. Não é justo. E para não sentir inveja, até mesmo dos amigos que amo verdadeiramente, preciso ter certeza de que não tem tudo de bom que a vida pode oferecer. Embaraçada com esses sentimentos secretos e competitivos, Marcy observa. Só quero ser igual, não superior. Assim, quando a amiga Audrey, bonita, rica, bem-sucedida, se queixa de que o marido não a trata bem, eu ofereço a ela minha muita simpatia, muito conforto. Mas digo para mim mesma: muito bem, então o marido a trata mal. É justo. E assim, quando olho para minha amiga, que, como Audrey, tem tudo, fico secretamente satisfeita por ver que ela está criando uma papada. É extremamente desagradável verificar que temos esses sentimentos em relação aos amigos. Somos tentados a insistir. Você pode sentir isso. Eu não sinto. Mas nas minhas conversas com mulheres e com homens, sobre as emoções mistas presentes na amizade, a maioria, depois de alguma hesitação, encontra dentro deles um pouco de Dinah e de Marcy. Se a ambivalência nos perturba, como enfrentar a ideia chocante de que sentimos inclinações sexuais em relação aos amigos do mesmo sexo? Antes de rejeitar a ideia, como um assalto ao nosso impecável heterossexualismo, vamos examiná-la. Freud argumenta que todos os relacionamentos amorosos, não só entre amantes, mas com pais, filhos, amigos e com o resto da humanidade, são sempre de amor sexual, com o objetivo de uma certa conexão sexual. Em todos os relacionamentos, exceto no de amantes, o sentimento é naturalmente desviado, mas o impulso permanece silencioso e alterado. E por sermos todos em graus diferentes bissexuais, porque, como diz Freud, abre aspas, nenhum indivíduo é limitado à reação a um único sexo, mas sempre encontra lugar para sentimentos em relação ao sexo oposto. Fecha aspas. O desejo sexual silencioso e alterado estará presente também nos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Isso significa que amizades de homens com homens e mulheres com mulheres contêm elementos eróticos inconscientes. Isso não significa, entretanto, que estejamos morrendo de vontade de ir para a cama com todos os nossos amigos. Na verdade, para a maioria das pessoas, amizades com pessoas do mesmo sexo simplesmente não seriam possíveis se os sentimentos sexuais não estivessem isolados, parcialmente reprimidos
e parcialmente conduzidos para outros canais, expressando-se como preocupação carinhosa, devoção e afeição. Entretanto, essa afeição amigável, especialmente entre homens, raramente é demonstrada por meio de contatos carinhosos, pois, ao passo que as mulheres podem se beijar e abraçar sem despertar ansiedades homossexuais, uma pancada no ombro ou um tapa amistoso nas costas é o máximo que a maioria dos homens, a despeito da tendência atual para estereótipos de homens menos machos, se permite. Robert, heterossexual, acompanhado com um amigo, na primeira noite teve vontade de abraçar o companheiro. Mas, temendo que isso os levasse ao pânico sexual do tipo, e agora, o que vem depois? Refreou conscientemente a demonstração de afeto até que, no fim da viagem, pôde abraçar o amigo quando se separaram. Robert interpreta seu impulso como o desejo de expressar seu amor pelo amigo, e não o desejo de contato sexual. Mas seu medo, comum nos homens, foi que, se nos abraçarmos antes de darmos pela coisa, estaremos tirando a roupa e um chupando o caralho do outro. Seria sexual o impulso de Robert? O psiquiatra que me contou essa história diz que sim, mas apenas, diz ele, no sentido de que em todos os impulsos físicos existe sempre um elemento erótico reprimido. Robert não sabe disso, e mesmo que soubesse, sentimentos sexuais desse tipo não fazem dele um homossexual. Pois, mesmo quando o sentimento erótico é consciente, não indica necessariamente uma escolha sexual. Como observam certos psiquiatras num livro muito esclarecedor, Amigos e Amantes na Universidade, ter sentimentos sexuais para com uma pessoa do mesmo sexo, até mesmo ter algumas experiências sexuais, não significa necessariamente que o indivíduo deva se definir como homossexual. Esses sentimentos podem ser subordinados a sentimentos heterossexuais, que representam a orientação sexual dominante. Por outro lado, os mesmos psiquiatras questionam o argumento de que a restrição sexual é uma forma de hipocrisia e que a honestidade e a sinceridade exigem que sejam atendidos todos os impulsos eróticos. Questionam também a alegação de que a restrição das atividades sexuais a um sexo impõe uma restrição desnecessária e indesejável à gratificação. Por que não usar com prazer em lugar de restringir nossa bissexualidade? Por que não ser amistoso fazendo amor com um amigo? Não precisa haver uma distinção definida entre o contato sexual e a amizade, argumenta a estudiosa Cher Hitch, no seu livro O Relatório Hitch. Mas, na verdade, são as distinções sexuais que fazemos nos papéis de pais, filhos, amantes e amigos que nos concedem um âmbito emocional rico, maduro e multifacetado. A sexualização insistente de todos os relacionamentos imporia também restrições indesejáveis. Na medida em que a amizade exige a contenção de alguns desejos sexuais, ela é uma conexão menos do que completa, uma conexão imperfeita. Mas dizer que a amizade é uma versão diluída do amor, como a cor de rosa é considerada uma diluição do vermelho, é, sem dúvida, incorrer num erro prejudicial. Comparando a intimidade entre amigos e amantes, o analista James McMahon
observa que as amizades, abre aspas, diferem dos relacionamentos principais no sentido de que não implicam, geralmente, a revelação do caráter e das necessidades mais básicas, de modo quase sempre primitivo e regressivo. Fecha aspas. O que significa que, com um amante, é possível uma certa falta de modos, de controle e de dignidade. Lembremos, por exemplo, os roupões mais do que velhos que usamos para tomar café com nossos maridos, nossa fungação pela casa toda quando estamos resfriadas, a naturalidade com que nos servimos de uma garfada no prato dele, nosso baixo nível de linguagem quando brigamos com ele. Além da regressão, a regressão exposta e extasiada do amor sexual, frequentemente nos expomos de outros modos primitivos, modos que, não importa há quantas décadas nos conhecemos, jamais expomos a amigos. Porém, a despeito do que se revela e se expõe no relacionamento amoroso, McMahon observa aquilo que todos sabem muito bem. Ninguém é capaz de gratificar todos os anseios de outra pessoa. Abre aspas. Nenhum homem e nenhuma mulher podem ser todas as coisas um para o outro. Fecha aspas. Assim, mesmo que o amor de amantes seja vermelho e a amizade apenas rosada, essa cor rosada nos salva da monotonia. A amizade pode contribuir, muitas vezes de modo crucial, com aquilo que falta ao amor dos amantes. Vejam o que diz Faith, afirmando que seu casamento é bom, embora não seja perfeito. Abre aspas. Sem as minhas amigas, eu me sentiria muito só e abandonada. Elas são essenciais. Essenciais para a conversa psicológica, para a conversa introspectiva, a conversa sobre temores e fraquezas e loucuras. Meu marido não conversa sobre essas coisas. Minhas amigas conversam. Fecha aspas. Helena descreve sua amiga para o marido ciumento no filme francês inteligente e comovente Entre Nous. Abre aspas. Madeleine me ajuda a viver. Sem ela, eu sufocaria. Fecha aspas. Ouçam agora o que diz este marido. Abre aspas. Se eu disser à minha mulher que fiz 986 pontos no tiro ao alvo, ela responderá: formidável. Apoia o que eu faço, o que gosto de fazer. Mas, na verdade, não sabe o que significa conseguir esse número de pontos. Um homem sabe e aprecia o que estou dizendo de um modo que uma mulher jamais apreciaria. Pelo menos uma mulher que não pratique tiro ao alvo. Fecha aspas. Embora os homens, como as mulheres, falem sobre a importância especial dos amigos do mesmo sexo, as amizades entre homens são diferentes das amizades entre mulheres. Considerando o que já sabemos sobre a maior facilidade das mulheres para relacionamento, não é surpresa verificar que os estudos demonstrem menos sinceridade e intimidade nas amizades entre homens. Aqui, por exemplo, está uma descrição típica de um homem do seu relacionamento com 3 amigos íntimos. Abre aspas. Certas coisas não conto a eles. Por exemplo, não falo muito sobre meu trabalho, porque sempre fomos extremamente competitivos. Certamente, nunca falo com eles sobre meus sentimentos de insegurança para com a vida e outras coisas que faço.
e jamais falaria sobre meus problemas com minha mulher. Nada sobre meu casamento ou vida sexual. Mas, a não ser isso, conto tudo a eles. Depois de uma breve pausa, ele riu e disse: não sobra muita coisa, certo? Fecha aspas. Comparemos essa descrição cautelosa de amizade íntima entre homens com a observação de Hilda de que, com as amigas, existe um sentimento espiritual, algo no meu íntimo que pode fluir até a superfície. Pouca coisa não é revelada. É como se eu estivesse falando comigo mesma. Comparemos isso também com a amizade descrita abaixo. Abre aspas. Amo minhas amigas, por seu calor e compaixão. Posso compartilhar qualquer coisa da minha vida com elas, e elas jamais julgam nem condenam. Não existe nenhum limite às confidências, ao que eu saiba. A qualidade especial dessas amizades entre mulheres é a sinceridade. Nunca consegui falar sobre meus sentimentos nem compartilhá-los do mesmo modo com um homem. Fecha aspas. Tenho ouvido esse tipo de descrição repetido por dezenas de mulheres de todas as idades e por nenhum homem. Contudo, ironicamente, todas as amizades famosas do mito e do folclore são entre homens. Demon e Pythias, Aquiles e Patroclo, David e Jonathan, Roland e Oliver, e mais recentemente, Butch Cassidy e Sundance Kid. Porém, segundo o sociólogo Robert Bell, o que essas amizades demonstram são atos de coragem e de sacrifício mútuo. Nessas fabulosas amizades entre homens, não há nenhuma comemoração de intimidade emocional. Os elos conscientes e inconscientes entre admissão de fraqueza e homossexualidade masculina, entre admissão de vulnerabilidade e homossexualidade masculina, entre admissão de solidão, medo de insegurança sexual e homossexualidade masculina, podem explicar em parte por que os homens mantêm mais distância do que as mulheres em relação aos amigos do mesmo sexo. Com as mulheres, o contato físico carinhoso e a demonstração emotiva são vistos com menor grau de alarme sexual. Assim, amizades íntimas entre mulheres, comparadas às amizades íntimas entre homens, não representam o mesmo grau de perigo psicológico. A sexualidade silenciosa presente nas amizades do mesmo sexo é menos silenciosa nas amizades entre homem e mulher, dificultando o companheirismo não sexual. Entretanto, nos últimos anos, com a criação de novas arenas onde os dois sexos podem trabalhar e se divertir como iguais, as amizades entre homens e mulheres, amizades sem agendas eróticas, aumentaram. Permanece ainda, é claro, a ideia de que, como disse um homem de modo pouco delicado, os homens são para a amizade, as mulheres são para trepar. Porém, colegas de classe, companheiros de dormitório, de escritório e alguns homens e mulheres casados encontram cada vez mais apoio social nas amizades mistas. Em um estudo que consultei, muitos homens disseram que se sentem emocionalmente mais próximos das amigas do que dos amigos. É uma sensação muito profunda que tenho, observou um psicólogo. Sinto que, de modo geral, as mulheres se preocupavam mais com amigos e amigas que os homens. E outro homem advogado disse: começo a pensar que o macho ameaça as amizades entre os homens, mas não as amizades de homens com mulheres. A coisa toda se resume no fato de que existe na amizade com uma mulher uma confiança
que jamais encontramos no homem. Lucy, casada, 4 filhos, descreve sua amizade com um homem casado. Descobrimos que temos muitos assuntos diferentes dos assuntos que ele conversa com meu marido, e diferentes do que converso com a mulher dele. Assim, às vezes conversamos por telefone ou almoçamos juntos. Temos os mesmos interesses intelectuais. Sempre trocamos os livros de que gostamos. Mas existe também uma certa ternura e algum carinho. Durante 2 crises, Lucy diz, ele se ofereceu para conversar e para ajudar. E quando alguém da sua família morria, ele queria que eu estivesse presente. A parte sexual da nossa amizade é muito pequena, mas existe. O suficiente para que seja divertida e diferente. Entretanto, diz ela, sempre fizeram questão de manter a amizade estritamente como amizade. Mas, devido à atração sexual e à maior legitimidade atribuída aos desejos heterossexuais, as amizades entre homem e mulher são mais raras do que as amizades entre o mesmo sexo. E quando o homem e mulher conseguem, observa o psicanalista Léo Ranger, os relacionamentos geralmente se encaixam numa das seguintes categorias. Os que são realmente um relacionamento do mesmo sexo, eu a vejo como se fosse eu, ou como veria outro homem. Os que são, na realidade, relacionamentos de família, eu o vejo como ao meu pai, meu irmão, meu filho. E aqueles que passam de um companheirismo platônico para o amor sexual, disfarçado, ou talvez não disfarçado. Rangel acredita que um casamento onde há ternura e afeição não é ainda exatamente uma amizade, mas chega muito perto disso. E embora muitos casais argumentem que são amantes e grandes amigos, eu também faço diferença entre a amizade entre amantes e a amizade pura e simples, devido às regressões íntimas a que McMahon se refere, e por causa de um desejo muito maior de exclusividade. Por outro lado, muitos homens e mulheres, como Lucy, têm amizades que jamais passam ao amor físico, mas eles reconhecem a sutil presença de um pouquinho de sexo no relacionamento. Sem dúvida, há um pouquinho de sexo em todos os nossos relacionamentos, mas aprendemos a respeitar nossa consciência e os tabus sociais. E no nosso inconsciente e às vezes consciente abandono dos objetivos eróticos nas nossas amizades, perdemos e ganhamos. A amizade, como a civilização, é comprada, diz Rangel, pelo preço da restrição em nossa vida sexual. Mas a amizade fornece o cenário para formas de prazer e de crescimento pessoal que talvez não possam ser encontradas nas praias mais selvagens do amor. Nas amizades entre adolescentes, os amigos são usados como os amantes para descobrir, confirmar e consolidar o que somos. Até certo ponto, sempre os usamos desse modo. Diz May, dona de casa e mãe, abre aspas, existem forças, facetas da minha personalidade que sozinha eu talvez nunca visse nem reconhecesse. Meus amigos me ajudam a vê-las e me ajudam a perseguir outros objetivos. Fecha aspas. Amigos alargam nossos horizontes. Servem como novos modelos,
com os quais podemos nos identificar. Permitem que sejamos nós mesmos e nos aceitam como somos. Intensificam nossa autoestima, porque acham que somos legais, porque somos importantes para eles e porque são importantes para nós, por várias razões, em vários níveis de intensidade. Enriquecem nossa vida emocional. Contudo, com a maioria dos amigos formamos conexões imperfeitas. A maioria dos nossos amigos são amigos só em determinadas ocasiões. Nas minhas conversas com algumas pessoas sobre aqueles que chamamos de amigos, estabelecemos as seguintes categorias de amizade. 1. Amigos por conveniência. O vizinho, o colega de trabalho ou um membro do grupo de revezamento, no carro que nos leva ao trabalho. Vidas que rotineiramente se cruzam com as nossas. São as pessoas com quem trocamos pequenos favores. Emprestam as xícaras e os talheres para uma festa, levam nossos filhos ao futebol quando estamos doentes, ficam com o gato durante uma semana quando saímos de férias e, quando precisamos de uma carona, nos levam até a oficina para apanhar a ronda. Eu mesmo fazemos por eles. Mas com esses amigos de conveniência, raramente chegamos a uma grande intimidade, nem revelamos muita coisa. Mantemos a atitude que usamos em público e conservamos uma distância emocional. Diz Elaine, abre aspas, o que significa que falo sobre meu aumento de peso, mas não sobre minha depressão. O que significa que admito estar zangada, mas não com raiva cega. E o que significa que estamos apertados este mês. Mas nunca direi que estamos tremendamente preocupados com dinheiro. Fecha aspas. Mas isso não significa que essas amizades de ajuda mútua não tenham bastante valor. Segundo, amigos de interesses especiais. Essas amizades dependem de haver alguma atividade ou interesse comum. São amigos do esporte, do trabalho, do yoga, da ameaça nuclear. Reúnem-se para jogar uma bola de um lado para o outro sobre a rede ou para salvar o mundo. Abre aspas. Eu diria que o que estamos fazendo juntos é fazer juntos, não estar juntos. Fecha aspas. Diz Suzanne sobre os amigos das duplas de tênis nas terças-feiras. Abre aspas. É unicamente um relacionamento de tênis, mas jogamos muito bem juntos. Fecha aspas. E, como os amigos de conveniência, podemos, com os amigos de interesses especiais, nos encontrar regularmente sem chegarmos a ser íntimos. Terceiro, amigos históricos. Com sorte, temos também um amigo que nos conheceu, como Bunny, o amigo de Grace, há muito tempo, quando a família dela morava naquele apartamento de 3 cômodos no Brooklyn, quando o pai dela ficou desempregado por 7 meses, quando o irmão Ali se meteu naquela briga tão furiosa que tiveram que chamar a polícia, quando a irmã dela casou com o endodontista de Yonkers, e quando na manhã seguinte, à noite em que ela perdeu a virgindade, foi Bunny que ela procurou para desabafar. Os anos passaram, cada uma seguiu seu caminho, pouco têm em comum agora, mas são ainda uma parte íntima do passado de ambas. Assim, sempre que Grace vai a Detroit, visita essa amiga de infância, que sabe como ela era antes de endireitar os dentes, que sabe como ela falava antes de perder o sotaque do Brooklyn, que sabe o que ela comia antes de conhecer alcachofras. Quando a conheceu,
naquele tempo. Quarto, amigos de encruzilhada. Como os amigos históricos, os amigos de encruzilhada são importantes por causa do passado, pela amizade compartilhada numa época crucial da vida. Talvez foram companheiros de quarto na universidade, talvez serviram juntos na Força Aérea ou trabalharam como esperançosos jovens solteiros em Manhattan, ou passaram juntas pela gravidez, pelo nascimento dos filhos e pelos primeiros e difíceis anos da maternidade. Com amigos históricos e amigos de encruzilhada, forjamos elos com força suficiente para durar. Sem maior contato do que um cartão por ano, no Natal, mantemos uma intimidade especial, pouco ativa, mas sempre pronta para ser reativada, nas raras, mas carinhosas ocasiões em que nos encontramos. Quinto, amigos de gerações diferentes. Outra intimidade carinhosa, terna mas desigual, existe nas amizades que se formam entre gerações diferentes. Amizades que as mulheres chamam de relacionamento mãe-filha, filha-mãe. O mais jovem dá ânimo ao mais velho. O mais velho orienta o mais jovem. Cada papel, de mentor ou de aprendiz, de adulto ou de criança, oferece seu próprio tipo de gratificação. E, pelo fato de não haver parentesco direto, as palavras que aconselham são aceitas como sábias, não inoportunas, e os lapsos infantis não provocam ameaças nem resmungos. Sem os riscos e o investimento feroz que sempre fazem parte do relacionamento entre pais e filhos, é possível ter prazer nessas conexões díspares entre gerações diferentes. Sexto, amigos íntimos. Emocional e fisicamente, encontrando-se, correspondendo-se, conversando ao telefone, são mantidas as amizades de profunda intimidade. E, embora não se revele a mesma intensidade, nem o mesmo tipo de problema, a cada um dos amigos íntimos, essas amizades implicam a revelação de aspectos do eu particular, de sentimentos íntimos e pensamentos, desejos, temores, fantasias e sonhos. As pessoas se revelam não só falando abertamente, mas também demonstrando o que são, mostrando tanto o que é desagradável quanto o que é bom nelas. E intimidade significa ter confiança de que o amigo ou amiga, embora não nos considere e não deva nos considerar perfeitos, vê nossas virtudes em primeiro plano e nossos defeitos como imagens mal definidas. Diz uma amiga da falecida ativista política e escritora Jenny Moore, abre aspas, ser amiga dela era ser por algum tempo tão boa quanto se deseja ser. Fecha aspas. E às vezes, com alguma ajuda, inclusive alguns úteis, não faça isso, dos amigos, podemos chegar lá e ficar. O analista McMahon observa que o crescimento exige relacionamentos e que a intimidade produz o crescimento contínuo durante a vida, porque ser conhecido afirma e reforça o eu. Ele cita o filósofo Martin Buber, para quem a vida real é o encontro entre eu e você, e que através do você, do tu, encontros íntimos onde os verdadeiros eus se revelam, um homem se torna eu. Abro um parênteses para dizer que o livro do filósofo Martin Buber, Eu, Tu, está aqui no canal gravado.
Amigos íntimos contribuem para nosso crescimento pessoal. Contribuem também para nosso prazer pessoal, fazendo com que a música tenha um som mais doce, um vinho um sabor perfeito, o riso seja mais alto e mais claro porque estão ali. Além disso, amigos cuidam de nós. Entendem quando chamamos às 2 da madrugada. Emprestam o carro, a cama, o dinheiro, a atenção. E embora não haja nenhum contrato estrito, é evidente que a amizade íntima implica direitos e obrigações importantes. Na verdade, geralmente procuramos para nos tranquilizar, para nos confortar, para o venha me salvar. Não pessoas de nossa família, mas amigos. Amigos íntimos como Rosie e Michael. Abre aspas. Rosie é minha amiga. Gosta de mim quando sou burro e não só quando sou inteligente. Eu me preocupo demais com os jiboias e ela compreende. Ando com os pés virados para dentro. Meus ombros são caídos e tenho cabelos nas orelhas. Mas Rosie diz que tenho boa aparência. Ela é minha amiga. Michael é meu amigo. Gosta de mim quando estou de mau humor, não só quando estou alegre. Eu me preocupo muito com lobisomens e ele compreende. Sou toda sardenta, exceto nos olhos e nos dentes. Mas Michael diz que tenho boa aparência. Ele é meu amigo. Quando meu papagaio morreu, chamei por Rosie. Quando roubaram minha bicicleta, chamei por Rosie. Quando machuquei a cabeça e o sangue jorrou, assim que o sangue parou de jorrar, chamei por Rosie. Ela é minha amiga. Quando meu cachorro fugiu, chamei por Michael. Quando roubaram minha bicicleta, chamei por Michael. Quando quebrei o pulso e o osso ficou de fora, logo que puseram o osso para dentro outra vez, chamei por Michael. Ele é meu amigo. Rosie tentaria me salvar se houvesse uma enchente. Ela iria me procurar se eu fosse raptado. E, se nunca mais me encontrassem, ela ficaria com minha Instamatic. Ela é minha amiga. Michael tentaria me salvar se um leão me atacasse. Ele me ampararia se eu pulasse de uma casa em chamas. Mas se, por engano, não conseguisse me amparar, ficaria com minha coleção de selos. Ele é meu amigo. Fecha aspas. Além de nos ajudar a crescer, nos dar prazer e proporcionar ajuda e conforto, nossas amizades íntimas nos protegem da solidão. Pois, embora nos ensinem a procurar e dar valor à autossuficiência, e embora exista em todos nós o receio íntimo que jamais revelamos, é muito importante ser importante para outra pessoa e não estar sozinho. Diz Kim, abre aspas. Preciso saber que outra pessoa além de mim se preocupa se eu estou viva ou não. Fecha aspas. Um antigo provérbio diz: ninguém deve ficar sozinho, nem no paraíso. Porém, a capacidade para fazer amizades íntimas varia extremamente, pois alguns têm um dom especial para isso, e outros, constrangidos, ineptos, morrem de medo que a intimidade leve à rejeição ou à possessão. Amizades íntimas exigem o senso do eu, interesse por outras pessoas,
empatia e compromisso de lealdade. Exigem também a desistência, a perda necessária de algumas fantasias de amizade ideal. O célebre velho romano Cícero, no seu ensaio muito citado sobre a amizade, pergunta, abre aspas, como pode ser digna de ser vivida a vida que não tem aquele repouso que se encontra na boa vontade mútua de um amigo? Fecha aspas. Até aqui tudo bem, mas então ele continua, impondo à amizade um ônus que nenhuma amizade pode suportar, definindo-a como relacionamento entre dois caracteres sem mácula, que pensam, abre aspas, em completo acordo sobre todos os assuntos humanos e divinos. Deve haver harmonia completa, fecha aspas, afirma o rigoroso Cícero, abre aspas, de interesses, propósitos e objetivos, sem exceção, fecha aspas. Ora, é verdade que estudos sobre amizades entre adultos realizados por sociólogos demonstram que as semelhanças são a regra, que as pessoas escolhem amigos iguais a elas em idade, sexo, estado conjugal e religião, bem como em atitudes, interesses e inteligência. Foi até sugerido que, uma vez que não existe na amizade o tumulto do amor sexual, há mais probabilidades de haver um relacionamento pleno no amor do que haveria na amizade. Porém, embora isso possa ter sido verdadeiro nos tempos antigos, na época de Cícero, quem sabe, nós, os modernos, somos por demais individualistas. Duas pessoas, dois adultos, jamais serão completamente iguais. Os melhores amigos são amigos em certas ocasiões, pois entre os amigos mais íntimos pode haver aqueles a quem jamais se pede dinheiro. São encantadores e brilhantes, mas irremediavelmente mesquinhos. Pode haver amigos com os quais não se pode discutir um livro, ou amigos cujo modo de educar os filhos nos dá vontade de chorar. Pode haver também amigos íntimos com uma consciência por demais indulgente, na nossa opinião. Amigos cujos traços compulsivos nos irritam. Amigos íntimos cujos gostos quanto a roupa, comida, cachorros e políticos são incompreensíveis para nós. A preferência na escolha do marido ou da mulher é pior ainda. Queremos que nossos amigos íntimos compartilhem nossas paixões e valores, nossos heróis e vilões, nossos amores e nossos ódios. Mas, na verdade, podemos ter amigos a quem temos de perdoar com complacência por admitirem os filmes de Clint Eastwood e desprezar It. E, às vezes, por falharem conosco. Abre aspas. Se Rose me contar um segredo, mesmo que me espanquem e me mordam, não contarei o segredo de Rose. E então, se torcerem meu braço e me chutarem as canelas, ainda assim não contarei o segredo de Rose. E então, se me disserem, conte-o, ou jogaremos você na areia movediça, Rose me perdoará por contar seu segredo. Se Michael me contar um segredo e eu for espancada, não contarei o segredo de Michael. Depois, se torcerem meus dedos e me atirarem ao chão,
Não contarei o segredo de Michael. Então, se disserem, conte-o, ou jogaremos você no meio das piranhas, Michael me perdoará por contar seu segredo. Fecha aspas. A despeito de Cícero, amizades íntimas exigem indulgência e perdão de ambas as partes. Pessoas de caráter impecável, sem dúvida, não são indulgentes nem capazes de perdoar. Contudo, apesar da ambivalência, da restrição da sexualidade e do fato de que amigos são amigos somente em certas ocasiões, as amizades criadas podem ser fortes e às vezes mais fortes do que as que criamos por meio da carne, do sangue e da lei. Mais confortadoras e exuberantes. Conexões sagradas e miraculosas.